Olá, meu nome é Diogo e você está no Leitura Geek. O livro que nós vamos tratar hoje é A Metamorfose, de Franz Kafka. Bem, a obra que nós vamos falar hoje é A Metamorfose, de Franz Kafka. Mas antes de entrar propriamente no livro, vamos falar um pouco sobre o autor da obra. Ele nasceu no antigo Império Austro-Húngaro, em Praga, e ele era um escritor judeu que escrevia em alemão. A vida de Kafka ela foi uma vida curta, ele chegou a falecer aos 40 anos de tuberculose. Ele tinha uma relação conturbada com o pai. É importante a gente fazer esse traço um pouco na expressão kafkiana para entender o personagem, porque toda a sua biografia ela será reverberada em toda a sua obra, nas principais obras do autor, como O Processo, A Carta ao Pai e A Metamorfose, que é o tema deste vídeo aqui. Bem, Kafka, ele tinha uma relação conturbada com o pai, como já disse, chegando ao ponto de que chegou a escrever uma carta direcionada ao pai com mais de 100 páginas. Hoje nós temos acesso a essa carta porque Kafka, na época, entregou para sua mãe para que entregasse ao pai. Ela acabou se negando a fazer isso e a obra ela acabou guardando e acabou sendo publicada posteriormente. Então nós temos ali um acesso a informações que é uma relação entre o pai e filho, uma relação conturbada. O pai era um grande empresário, Kafka era de classe média alta, vivia ali na Alemanha, na Áustria, durante esse período, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, passando pela Primeira, mas ele vinha a falecer antes da Segunda Guerra, em 1924. Mas essa relação entre o pai, que era um empresário de sucesso, ele sufocava o filho. Ele representava um homem forte, com seus ideais, bem pragmático, e queria que o filho seguisse os mesmos caminhos. Diferente do que o filho pensava, ele era mais franzino, ele se sentia oprimido pelo pai. Então, essa persona, esse personagem do pai opressor, esse desligamento, a gente vai perceber em várias passagens na obra do Kafka. Então, a gente tem acesso às principais obras dele, porque Kafka era um escritor que sofria muito, ele era muito crítico de si mesmo, e praticamente tudo que ele escrevia, ele mesmo ia destruindo à medida que fosse escrevendo. E aquilo que veio a ser publicado enquanto ele estava vivo, não deu muito sucesso, porque ele era um escritor muito duro, um escritor que falava da vida, trazia aspectos de como a vida era, mas numa perspectiva mais fantasiosa, mas numa literatura, numa escrita muito dura. Isso acabou não criando uma conexão com o público na época, e ele mesmo era muito crítico de si mesmo, devido a essa relação também custosa entre o pai. Então, poucas obras vieram a ser publicadas em vida, e no seu leito de morte, ele tinha um amigo também, judeu, Max Bronte, que ele pediu um leito de morte para que esse amigo destruísse todas as obras que ele tinha escrito, que tivesse os manuscritos, e que procurasse pessoas que tivessem algumas obras dele ainda, para que fossem queimadas. Max Bronte acabou prometendo a um amigo que iria dar fim das obras, mas ele acabou mentindo e pegou todas essas obras e acabou publicando posteriormente. E é por isso que nós temos acesso ao vasto conteúdo de Kafka. Então, adentrando propriamente no livro, A Metamorfose, a obra que eu utilizei para fazer esse estudo foi a da editora Tofágica. Ela é uma obra com muitas ilustrações e vai acabar uma boa tradução, porque o texto ele originalmente foi traduzido para o alemão, então eles têm algumas opções e tal, que são interessantes na hora da interpretação do texto, né? Como o alemão originalmente existe 3 gêneros, né? Masculino, feminino e neutro, ele faz algumas observações, algumas trocas de gênero do neutro optando masculino, enfim, acaba meio que fizeram uma interpretação que é a que eu utilizei para estudar a obra. Bem, iniciando o início da obra, temos uma das passagens mais importantes de uma abertura de um livro, mais famosas de abertura de obras, que é que, quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metafosinha de um inseto monstruoso. Então, de início, Kafka ele já apresenta o que nós teremos. É diferente dos outros escritores que vão passando passo a passo, dando a história para que no meio a gente acaba sabendo qual é a temática da obra, o que vem a temática. Já Kafka é diferente.
ele já nas 2 primeiras linhas, ele já apresenta, nós temos Gregor Samsa, que tinha noites tranquilas, e que acaba se metaforseando em um inseto monstruoso. Em nenhum momento K fica díscolo esse inseto. Ele mantém que, ele prefere que o autor, que o leitor, acabe interpretando qual seria esse tipo de inseto. Dá para se interpretar que é uma barata, um besouro, porque ele tem uma casca dura nas costas, mas a gente acaba não sabendo. Bem, ele acorda, ele é caixeiro viajante, então ele acaba se atrasando para ir ao emprego, para ir trabalhar. Ele se depara na cama com aquele corpo mudado, né, em mutação, ele se tornando esse inseto. Então, devido ao atraso dele, a família começa a questionar o porquê Gregor Samsa não acordou e foi trabalhar naquela manhã. Bem, começam a se bater na porta e ele acaba ainda respondendo, sendo que as pessoas do lado de fora acabam escutando com uma voz um pouco estranha, parecendo que está um pouco doente. Ele mora com a sua mãe, seu pai e a sua irmã. Bem, esse atraso acaba se prolongando e um chefe da empresa, um dos representantes da empresa, vai até a casa de Gregor, a família Samsa, para questionar o porquê ele não foi trabalhar ainda. Bem, ficam todos lá de fora, batendo na porta, e ele se sente obrigado ali a abrir. Só que ele se tornou um inseto. Ele tem dificuldade de se levantar, ele não está adaptado àquele corpo. São várias perninhas e ele está completamente confuso. Mas mesmo ele se transformando nesse bicho, nesse ser, até esse momento, o tradutor trata ele como ele. Ele ainda é uma pessoa. Ele está preso naquele corpo, mas ele tem várias reflexões e ele fica com medo. Como é que eu vou abrir aqui? E ele começa a refletir sobre a sua própria vida, pois a família toda é custeada, sustentada pelo Gregor, que era um caixeiro, passou a ser um caixeiro viajante, assumindo todas as dívidas da família. A família, ela é sustentada por ele. Bem, ele consegue ali, na penúria, se levantar e consegue abrir a porta. E há aquele choque inicialmente, onde toda a família e o funcionário da empresa o veem daquele inseto asqueroso que está ali na frente. Bem, o representante da empresa vai embora, fica consternado e acaba informando que Gregor não voltaria mais ao trabalho. E a família fica completamente assustada com aquilo, não sabe o que fazer. Eles fecham a porta e começam a refletir sobre aquilo. Eles já estavam achando que Gregor era um preguiçoso, ou que estava doente. Até esse momento, a mãe e a irmã existia uma empatia maior com Gregor. Já o pai não. O pai já estava extremamente preocupado, chamando de preguiçoso, enfim, até se depararem com a imagem do inseto na porta. A porta é trancada, é fechada, e Gregor passa lá o restante dos seus dias, até aquela noite refletindo sobre o porquê aconteceu aquilo, porque nós não temos nenhuma explicação. É uma característica de Kafka que é justamente nos jogar em uma situação complexa, uma situação assim, que não há muitas explicações, é um mundo que só faz sentido nele mesmo. Mas apesar de toda essa parte lúdica, essa parte nonsense, a gente acaba se identificando com o personagem, porque apesar de que ele seja um inseto, fisicamente ele é um inseto, mas por dentro ele é humano. E ele começa a não mais emitir som, não mais falar, pois não era mais compreendido, ele se transformou em algo diferente, mas dentro ele ainda continua bastante humano, ele continua refletindo sobre aquilo. Mas bem, ele passa lá o dia trancado e começa a sentir fome. E nesse momento, a irmã decide abrir a porta e entregar ali um pouco de comida a ele. As comidas que Gregor acabava mais gostando. Naquele momento ele acabou comendo uma coisa ou outra, mas acabou não se sentindo bem, porque ele se tornou um inseto. A irmã, no outro dia de manhã, observou o que ele comeu, ela colocou algumas opções que foram digeridas e outras não. Aí ela começou a colocar comidas que fossem mais adaptadas a insetos. Nos dias subsequentes, ela tinha uma preocupação. A irmã ainda se preocupava, a mãe mais ou menos, e o pai em total afastamento. Já nos remota a parte introdutória que eu acabei mencionando, que é da biografia dele, que ele tinha uma relação conflituosa com o pai. A primeira pessoa a virar as costas para Gregor foi o pai. Então, essa relação vai se deteriorando. Só que como na mente do Gregor a gente vai acompanhando, toda a família é sustentada por ele. Então, se ele não vai trabalhar, quem é que vai sustentar a família? Então, toda a família era totalmente dependente dele. Ele, até então, era um empregado perfeito. Ele trabalhava e apenas no primeiro dia em que ele se atrasa, ele é jogado fora. Então, há uma crítica aqui às relações de consumo, ao capitalismo, ao mercado. E há também uma crítica social nas relações humanas que nós veremos já descartabilidade. Ele é descartável. Né? Ele se sentia uma pessoa importante porque ele contribuía para que toda aquela organização familiar funcionasse. Então, quando ele sai de cena, a família decide, por conta própria, continuar a vida. Eles precisam trabalhar porque quem era o provedor do lar não tem mais condições de exercer essa função.
Então, o pai exerce uma atividade, a irmã exerce uma atividade, a mãe também exerce suas atividades, costuram, a irmã vai ter alguns trabalhos, alguns cafés, algumas coisas desse tipo, assim, pequenos trabalhos, mas eles já tocavam a vida. Decidiram alugar um dos quartos para 3 pessoas e foram tocando a vida. E a partir do momento que eles iam tocando a vida, se tornando cada vez mais independentes, eles iam deixando o Gregor de lado, menos a irmã. A irmã continuava, ainda ela era mais nova e acabava cuidando dele, pensando nas questões dos móveis, porque Gregor era inseto, então ele já começava a se pendurar pelas paredes, caminhar, e há um certo momento que ela fica imaginando como eu vou arrancar aqueles móveis de lá, para que ele tenha mais espaço, e cada dia que passava ele entregava mais lixo para ele comer, porque o inseto, coisas restos, enfim, ele ia acabar se alimentando. Só que o Gregor começa a perceber que ele é humano, ele não vai se alimentar daquilo. Então, apesar de ele estar cada vez mais se tornando inseto, ele ainda é humano. Então, ele decide não comer mais aquele alimento e vai cada vez mais enfraquecido. Há algumas situações na casa constrangedoras, com a empregada, com a primeira diarista que decide ir embora, pois não quer trabalhar mais com aquilo, e Gregor fica isolado naquela casa, no quarto, trancafiado. Em raros momentos que ele sai, onde ele vê a música tocando uma determinada noite, porque a irmã dele era musicista, tocava violino, então ele queria ouvir. Né? Então, ao sair do quarto para ouvir a irmã tocando, ele causou um furdurê danado, que foi os inquilinos que eles tinham alugado o quarto ao lado, viram aquilo e pediram a dissolução do contrato, que não iriam pagar mais nada, iriam embora, e gerou um caos completo e dificultando, né, na manutenção ali da casa, pois era uma das fontes de renda. Bem, todos eles ficaram pavorosos com aquilo, houve todo uma discordância ali entre todos, e a irmã começa a também sofrer uma metamorfose, porque a irmã era a única pessoa que tinha uma certa empatia dele, cuidava dele. Então, assim, ela vai cada vez mais se alimentando daquilo com o pai, com a mãe, e decidem que ele é um lixo, é uma pessoa descartável. Enquanto ele era útil, então é uma das óticas que a gente pode observar a obra. Existem algumas óticas, algumas maneiras de ver esse livro. A primeira é de uma crítica ao capitalismo, exacerbado, aquela pessoa que trabalha, e na primeira oportunidade ele é descartado, como se não fosse nada. Existe uma ótica também, que poderia ser vista uma ótica mais feminista, que é a da irmã, que é submissa a cuidar do homem da casa, e no decorrer da obra, ela vai deixando de ter essa coisa de sustentar, de cuidar do outro homem. Então ela vai se metamorfoseando também. Nós temos também uma ótica sobre a questão de dispensabilidade, né, do ser humano. As relações elas são baseadas no interesse, Kafka nos mostra isso, né, a primeira oportunidade em que o provedor da casa, toda a casa girava em torno dele, a partir do primeiro momento que ele muda, que ele se torna uma pessoa diferente, que ele está passando por alguma dificuldade, ele é excluído, ele é exonerado. Então, enfim, eles decidem que seria o melhor a família que ele fosse embora, que ele morresse, enfim, coisa do gênero. Em um determinado dia, a empregada doméstica abre a porta, porque ela tinha certa curiosidade sobre ele, e vê lá que ele está parado, sem se mexer. Ela pega uma vassoura, toca nele, assim, para ver se ele está vivo, e percebe que ele já tinha falecido, por não se alimentar mais. Né? Então ele fica lá no canapé, lá morto. Então a família fica assim, no primeiro momento um choque, mas parece que eles não sentem a dor, eles ficam felizes. E a moça da limpeza diz, olha, vocês não precisam mais se preocupar, porque eu enrolei ele no lençol e o joguei fora, já podem ficar sossegados. E eles começam a viver novamente, livres, fazendo planos sobre a filha estudar, sobre um novo casamento, de se mudarem para um apartamento menor, enfim. A obra de Kafka, ela nos coloca numa situação em que somos peças substituíveis. E ele nos mostra de uma maneira extremamente dura que aquele que precisava de atenção, de amor, de um cuidado maior na situação, nós podemos fazer uma analogia a uma pessoa que ficou doente, não necessariamente um inseto, é simplesmente a pessoa não está conseguindo mais produzir. A partir do momento que não era mais interessante para a família, simplesmente ele queria que ele fosse descartado da forma mais rápida possível, e o que foi que aconteceu. Exatamente isso. Então, toda a história da metamorfose pode ser analisado sob diversas óticas e a gente vai criando essa empatia com esse ser. Então, é uma questão da tradução, ela vai modificando. No início ele trata como ele, Gregor, ele, aquilo, aquela coisa, aquele inseto asqueroso,
começa a se utilizar, como a gente não tem um gênero neutro, como é no original alemão, eles optaram pelo gênero masculino. Mas aí eles já não usam mais um pronome dedicado a uma pessoa, eles dedicam ele como se fosse uma coisa, um ser, um nada. E é basicamente isso de que trata a obra A Metamorfose, de Franz Kafka. Espero que tenham gostado, e é isso. Até mais.